Olá, sexta-feira, dia 16 de janeiro, começa agora o Giro Fortaleza. Vamos aos destaques da edição de hoje. Procon Fortaleza encontra variação de 481% nos preços do material escolar. Foram pesquisados preços de 49 produtos entre os dias 22 de dezembro e 12 de janeiro deste ano. Quedas e acidentes de motos lideram as causas de acolhimentos na emergência do IJF durante as festas de fim de ano. Mais de 1.500 pessoas buscaram serviço hospitalar entre os dias 23 e 31 de dezembro. Essas e outras notícias a partir de agora no Giro Fortaleza. O Procon Fortaleza realizou uma pesquisa em papelarias e livrarias aqui da capital e encontrou uma variação que chega a 481% no preço do material escolar. A Lídia Martins tem as informações. Ninguém quer pagar mais caro quando o assunto é material escolar. E o órgão de proteção e defesa do consumidor, o Procon Fortaleza, vem levantando dados e informações importantes sobre as variações, o aumento de variações dos preços de itens básicos, né? Foram 49 produtos avaliados e as maiores variações estão entre os cadernos, lápis, borrachas, mochilas, itens básicos e necessários. Para poder falar um pouco sobre esse balanço e a importância dessa pesquisa que foi realizada para utilizar na prática, para que os pais e responsáveis possam utilizar isso na prática, a gente vai falar agora com o coordenador jurídico do Procon Fortaleza, Ayrton Mello. Doutor Ayrton, essas pesquisas mostram uma variação de 481%, né, nos preços de materiais escolares. E o que isso significa na prática para o consumidor? Significa que o consumidor deve ficar atento, deve fazer pesquisas, deve poder fazer compras em grupos, pesquisar de forma mais significativa a ponto dele poder ter a melhor economia possível e poder adequar ao seu orçamento as aquisições de materiais escolares durante esse período. Certo. As dicas de ouro, né, e direitos na hora de compra desses materiais, quais são as dicas? Nós colocamos aqui o fato dele reaproveitar materiais que sobraram do ano letivo anterior, requisitar das escolas aquilo que sobrou para poder reutilizá-los agora nesse exercício financeiro, fazer compras em grupos, procurar os sebos, no caso dos livros específicos, ou compras pela internet, onde ele pode ter acesso a preços mais acessíveis, ok? E procurar pesquisar o máximo possível para que ele possa obter a melhor economia. São dicas que o Procon coloca à disposição desse consumidor. Essa pesquisa ela mostra, né, essa variação em vários itens, 49 itens. Eles vão estar disponíveis e também uma forma do responsável, quando tiver alguma dúvida, ele também pode ter acesso a essa variação de preços, essa pesquisa? Sim, a pesquisa fica à disposição dos consumidores. É uma pesquisa que tem um cunho informativo, educativo, no sentido de permitir que o consumidor tenha uma linha de referência para fazer suas aquisições, inclusive os locais onde esses preços estão mais acessíveis. Então, é importante o consumidor se apropriar dessas informações a bem do seu orçamento, a bem das suas economias. E ele pode procurar, ele pode tirar dúvidas através do telefone 151, que é o telefone do Procon, e também a pesquisa vai estar disponível no portal da Prefeitura Municipal de Fortaleza. O que a legislação diz, né, em relação a esses itens solicitados, caso eles sejam abusivos? Bom, para analisar a prática abusiva em função de elevação de preço, existe todo um procedimento que deve ser adotado pelo Procon. É importante que esse consumidor, se acompanha a dinâmica de preço de um determinado produto e ele tem todo um histórico, caso ele se depare com elevação mais significativa, ele deve comunicar ao órgão de defesa do consumidor, juntar esses instrumentos que ele possui dessa pesquisa desse preço, para que o Procon possa avaliar e também notificar o estabelecimento comercial para que ele venha se posicionar e apresentar a sua justificativa em decorrência daquele preço que está sendo praticado. Caso fique configurado que houve uma elevação abusiva desse preço, o Procon irá, além de determinar que esse preço seja adequado, aplicar a esse estabelecimento as sanções que estão previstas no Código de Defesa do Consumidor.
As maiores variações, elas ficaram entre a mochila para as costas, né, com o menor preço de R$ 47,60, o maior R$ 276,90, uma variação de quase 481,72%. Um caderno de 96 folhas, R$ 6,49 o menor preço, o maior R$ 26,50, com a variação de 308,32%. Apontador com coletor, 0,70 centavos com menor preço, R$ 2,70 com maior preço, chegando com variação de 285,71%. Já a tela de pintura, 20 centímetros por 30 centímetros, o menor preço de R$ 12,45. A maior, R$ 33,26, chegando a uma variação de 167,15%. A borracha, aquela básica 40 branca, o menor preço R$ 0,45 centavos, o maior preço R$ 1,20, com a variação de 166,67%. Caneta 0,7, o menor preço R$ 1,50, o maior R$ 3,50, com a variação de 133,33%. O caderno de desenho, R$ 10,20, com o menor preço, o maior R$ 20,88, com uma variação de 104,71%. Lápis de cor, 12 cores, R$ 7,35, o menor preço, R$ 14,41, o maior preço, com uma variação de 96,05%. Tesoura sem ponta, R$ 14,50, com maior preço, R$ 26,94, com uma variação de 85,79%. O lápis preto, grafite número 02, R$ 0,70, o menor preço, R$ 1,20, com o maior preço, chegando a uma variação de 71,43%. Com todas essas variações em alta, é bom ficar atento na hora de pesquisar e fazer as compras desse material escolar. Lígia Martins, para o Giro Fortaleza. Valeu pela dica, Lígia. Vamos falar de saúde agora? O Instituto Dr. José Frota divulgou um balanço de atendimentos realizado durante as festas de fim de ano. Entre o Natal e o Réveillon, o hospital realizou 1.515 atendimentos na emergência. As quedas da própria altura e os acidentes com motocicletas lideraram essas ocorrências. Entre o período do Natal e Réveillon de 2025, o Instituto Dr. José Frota, complexo hospitalar da Prefeitura de Fortaleza, acolheu 1.515 pessoas na emergência. O número é maior que o registrado no ano anterior. Em 2024, foram 1.296 atendimentos realizados do dia 24 ao dia 31 de dezembro. Durante o Natal, o maior número de atendimentos realizados aqui na emergência do IJF foi em decorrência de quedas. Foram 83 casos. Já no Réveillon, o principal responsável pelos atendimentos aqui foram os acidentes envolvendo motociclistas, com 90 casos. A gente avalia essa questão da diferença dos números e do perfil de atendimento, porque a grande maioria das pessoas no período natalino estão mais em suas residências, em suas casas, e aí a gente tem uma menor movimentação dos motociclistas. No Réveillon não, a gente tem maiores eventos festivos, maiores festas, o deslocamento dessas pessoas utilizando serviços de aplicativo com moto, então a gente teve o maior número de acidentes com motociclistas no Réveillon. Apesar do maior número de atendimentos, Jamile explica que os casos foram menos complexos e resultaram numa taxa menor de internação. A gente fez o nosso balanço como positivo porque menor número precisou de internação, ou seja, esses acidentes, né, os incidentes aqui do trauma aqui no JF, esses pacientes foram menos complexos, o que necessitou de menor internação, então foi um balanço positivo. Com a entrada do novo ano, o número de atendimentos voltou à normalidade. A chefe de enfermagem da emergência do IJF relembra as dicas que podem ajudar a reduzir o risco de acidentes em casa e no trânsito.
Sempre não deixar objetos no chão que possam atrapalhar esse deslocamento, que pode acontecer as quedas. Com as crianças também, a gente tem um número maior de crianças nesse período nas admissões por conta dos períodos de férias, e essas crianças podem ter queda de altura, queda da própria altura por escorregos. Então também tem uma maior vigilância com essas crianças, como também os afogamentos nesse período, em praias, em piscinas. Em questão dos acidentes de moto, a gente sempre trabalha na prevenção dos acidentes com o uso de capacete, respeitar os limites de velocidade no trânsito, que isso também diminui bastante os traumas aqui no IJF e as admissões. Com muitas crianças ainda no período de férias, os pais ficam de olho em opções de lazer. Uma boa opção é a colônia de férias do governo do estado. A Lídia Martins foi conferir e mostra pra gente. Férias é sinônimo de diversão para a criançada. E você imagina uma colônia de férias gratuitas e que você encontra atividades e programações recreativas, esportivas e culturais, tudo em um só espaço? Pois é, a Secretaria de Proteção Social oferece até o dia 31 de janeiro, em 12 equipamentos públicos da capital, todas essas ações. A colônia de férias é uma estratégia do governo do estado do Ceará nos meses de janeiro e julho para dar suporte aos pais nesse período de recesso escolar da escola, onde as crianças ficam expostas a várias vulnerabilidades na rua, ficam nas telas. Então, a colônia de férias é esse momento do brincar livre, onde a criança é realmente uma criança. O Humberto, que tem 12 anos, faz parte do ABC do Cajueiro Torto e já é figura cativa do lugar. Com tantas opções de atividades, ele arrisca falar o que mais gosta e o que isso representa para ele. Karatê, futebol, kung fu, balé, dança, capoeira. É a mais que incentiva mais. O João Guilherme também sabe a importância dessas ações. A pessoa pode ser incentivada a treinar mais, ser campeão. Por exemplo, eu comecei a treinar dos meus 5 anos de idade e já consegui muita coisa aqui no ABC. Já consegui ser campeão várias vezes, já lutei. Então eu acho que incentiva muita pessoa e ser mais corajosa. A colônia já faz parte do calendário anual de janeiro a julho. A ideia é promover o estímulo do brincar, da convivência e do desenvolver social desses meninos e meninas. Além das brincadeiras, trabalha a questão da cidadania. Os nossos polos, as 12 unidades, a gente foca muito na cidadania. Nós não trabalhamos formando atletas, formando bailarinos, músicos. Nosso trabalho maior é a formação na cidadania. A questão da arte e cultura é um meio que a gente usa para trazer os meninos da rua até as nossas unidades. Tem destaques? Tem meninos que estão a nível internacional de competições, a nível de times de futebol do nosso estado e por aí vai. As atividades escolares acontecem em diferentes centros comunitários, ABCs, Espaço Viva Gente e também escolas circo. Isso é uma maneira de inclusão social e também para esse período de férias para os alunos entre 5 e 17 anos de idade. Ainda dá tempo trazer a sua criança e seu adolescente para participar da colônia de férias. A idade é de 5 a 17 anos, a inscrição é simples. O responsável comparece com um documento de identificação dele e da criança e um comprovante de residência. Se não tiver esse documento de identificação, venha a si mesmo, que a gente orienta. O Serviço do Governo do Estado, nós temos o VaptVupt, onde a gente orienta essas famílias a buscarem. Contanto que ninguém pode ficar fora. Os projetos da Secretaria de Proteção Social são projetos de inclusão. Então todo mundo é bem-vindo aqui. As atividades acontecem de segunda a sexta-feira, no horário de 8 ao meio-dia e de 13 às 17 horas. Todos são bem-vindos. Para as crianças e adolescentes, a colônia é um despertar de sentimentos bons. E eles falam com alegria sobre suas atividades favoritas. É muito legal pintar o carro, que a gente pode pintar e brincar ao mesmo tempo, pintando os personagens que tem na folha. O Kung Fu ele me deixa muito alegre, assim, eu esqueço dos meus problemas, eu me divirto muito aqui, eu aprendo várias coisas, vários movimentos, e aqui é muito legal também que a gente aprende sobre também os estudos do Kung Fu também. Eu aprendi com a minha amiga, aí ela veio aqui e me ensinou também a fazer balé. Aí eu sei agora a ponte, a abertura, o plié, sei um monte de coisa do balé. É isso aí, criançada em movimento. O Giro faz uma pausa rápida e volta em instantes, não saia daí. Giro Fortaleza de volta para falar de moda. Hoje a Dani Carlos vai falar pra gente sobre a tendência de usar vestido com calça no Alto Verão 2026.
Olá, pessoal! O look vestido com calça voltou direto do passado e está dominando o street style e o mundo fashion. A sobreposição cria combinações criativas, modernas e estilosas, que vão do casual ao elegante. Descubra como usar vestidos com calça em diferentes versões: jeans, pantalona, flare, social e alfaiataria, com truques de estilo para arrasar em todas as ocasiões. Se você acompanha o mundo da moda, já deve ter notado que o vestido com calça voltou com tudo nos últimos meses e não pretende sair de cena tão cedo. Essa sobreposição que muita gente já torceu o nariz lá nos anos 2000, atualmente é considerada uma das principais tendências fashion do alto verão 2026. O que antes parecia estranho, agora é sinônimo de estilo fashionista, autenticidade e personalidade. Marcas renomadas, influenciadoras e it girls estão mostrando que dá sim para criar produções modernas e elegantes usando peças básicas que temos no guarda-roupa. E o melhor, o look vestido sobre calça é extremamente versátil, adaptando-se a diferentes estilos, corpos e ocasiões. Como usar vestido com calça sem errar o look? Antes de entrar nos tipos específicos de calças, jeans, pantalona, flare, social e alfaiataria, vamos às regras básicas para acertar nas produções. Primeiro, brinque com proporções. Vestidos mais curtos combinam com calças volumosas. Já vestidos longos ficam incríveis com calças sequinhas. 2. Invista em contraste de tecido. Rendas com jeans, seda com alfaiataria ou algodão com couro criam combinações cheias de personalidade. 3. Cores importam. Monocromático alonga a silhueta. Já o color block deixa o look ousado e fashionista. 4. Cintura marcada. Usar cinto ou peças ajustadas evita a sensação de camadas demais. 5. Sapato certo faz a diferença. Um tênis deixa o look despojado. Já um salto traz sofisticação. Inspirações de looks, vestidos com diferentes tipos de calça. E um forte destaque do momento para quem curte produções moderninhas, o slip dress assimétrico com detalhes em renda fica incrível sobre calças sequinhas, skin ou retas, ou até mesmo sobre alfaiataria de corte reto, criando um contraste elegante entre a delicadeza da renda e a base mais urbana da calça. Vestido com calça jeans, o mais democrático e fácil de usar, perfeito para montar produções despojadas e criativas, ideais para o dia a dia. Aposte em tecidos leves, tecidos fluidos ou camisetas longas, que funcionam como vestido. Combine com jeans reto ou skin para alongar a silhueta. Coloque um tênis branco, botas de cano curto ou até mesmo sandálias flat, para deixar o look confortável. Vestido com pantalona. Aqui entramos em uma produção mais fashionista e sofisticada. A calça pantalona garante movimento, elegância e aquele ar urbano que combina com o street style. Opte por vestidos mais curtos na frente ou com fendas laterais, que valorizam o caimento da pantalona. Coloque um salto alto ou plataforma para potencializar o comprimento da pantalona. Vestido com calça flare remete ao estilo dos anos 70, mas também pode ser atualizado para produções modernas e urbanas. Combine vestidos mais retos, minimalistas ou camisas alongadas sobre a flare. Coloque botas de salto médio ou plataformas perfeitas para equilibrar a silhueta. Vestido com calça social. Se você pensava que essa trend
Não podia entrar no ambiente formal, se enganou. Fica uma das combinações mais elegantes e refinadas. Escolha vestidos estruturados, tecidos nobres como crepe, seda, linho ou tipo chemise. Coloque um escarpim ou uma mule. Vestido com alfaiataria. Se a ideia é unir sofisticação e estilo urbano, essa é a escolha perfeita. A alfaiataria traz instantaneamente um ar refinado à produção. Opte por vestidos midi ou camisas oversize, que combinam perfeitamente. Coloque salto fino, sandálias minimalistas ou até mesmo mocassins. Dica de ouro: o vestido com calças é um coringa no guarda-roupa. Funciona o ano inteiro. A sobreposição de peças permite adaptar tecidos e cores. Comprimentos para criar looks de verão, primavera, outono e inverno, sem perder estilo e conforto. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima! Tá aí, adorei as dicas da Dani, já vou botar alguma coisa em prática. E sexta-feira também é dia de Papo Saúde e hoje vamos falar sobre saúde mental. Janeiro é conhecido como o mês dos recomeços e também marca a campanha Janeiro Branco, que chama a atenção para a importância da saúde mental e emocional. Sobre esse assunto, eu recebo aqui no Papo Saúde a Osanira Aquino, ela que é assessora técnica da Célula da Saúde Mental da Secretaria Municipal da Saúde. Osanira, um prazer recebê-la aqui no Papo Saúde. Para a gente começar, eu queria falar o que é o Janeiro Branco e qual a importância da gente falar sobre esse tema, sobre saúde mental. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui falando para os fortalezenses e para todos do município, falar dessa campanha que é tão importante. O Janeiro Branco, ele é uma campanha brasileira a nível nacional que iniciou ali em 2014, numa perspectiva de que quando a gente está ali no começo do ano, né, que a gente está fazendo os nossos planos, né? E o branco, né, que é esse significado de equilíbrio, a cor branca do equilíbrio e das emoções, e aí a gente tem toda essa passagem simbólica do ano. Então, quando eu visto branco, eu quero entrar o meu ano com paz, né? Eu quero entrar um ano equilibrado. Então, o Janeiro Branco, ele tem essa perspectiva de que é quando você está fazendo os seus planos, né? E também trazer uma conscientização de que falar da saúde mental e cuidar da sua saúde é para o ano inteiro. Porque a saúde mental, ela é um cuidado integral, né? Ela é o seu equilíbrio. Então, o Janeiro já abre com essa campanha, né, na questão da saúde, na perspectiva de que a gente pensa na saúde mental, de que a gente precisa cuidar o ano inteiro. Entendi. Osanira, e por que falar de saúde mental ainda é um desafio no Brasil? O estigma ainda é muito grande? Sim, a gente tem um estigma muito de que saúde mental está totalmente ligado, né? A gente tem essa cultura de que está totalmente ligado aos transtornos mentais. E não é assim. A nossa rotina, ela é cheia de muitos desafios. Nós temos muitos papéis, né, ocupacional, que requer ali um equilíbrio o tempo todo. Então, eu sou dona de casa, eu tenho minha profissão, eu sou uma filha, uma mãe, eu tenho vários papéis sociais. E todos esses papéis, eles também causam adoecimentos. Em relação aos transtornos mentais, durante muito tempo, a gente ligou a saúde mental à questão da loucura, das pessoas que tinham acometimentos graves de doença mental. E o que o Janeiro Branco traz é de que não é assim. De que todos nós, no nosso dia a dia, a gente precisa estar bem. E que em alguns fatores de risco do nosso dia a dia, seja o estresse pelo trabalho, seja um adoecimento da família, seja um cuidado, né? A gente tem falado muito da política do cuidado,
né, isso também causa agravamentos do seu processo de adoecimento. A gente tem visto e os dados mostram que tem crescido o número de pessoas depressivas, de pessoas ansiosas. A que a gente deve, Rosanira, esse aumento? Olha, se a gente pensar, a gente está ainda vivendo o pós-pandemia, que foi um momento muito difícil ali. E a própria Organização Mundial de Saúde, ela já trazia que depois de um momento desse, pandêmico, né, a gente teria um agravamento dos nossos processos de sofrimento, por medo. E o medo está muito ligado a essa questão da ansiedade, né? Então, os números vêm mostrando que nos últimos 5 anos, no pós-pandemia, a gente tem tido um agravo dos processos de adoecimento psíquico, principalmente ali na adolescência, né? Outro dia eu estava conversando com um adolescente, ele dizia assim, e eu perguntava para ele sobre a adolescência, ele disse assim, mas eu vivi minha adolescência no pós-pandemia. Exatamente. Um adolescente que está entrando com 12 anos e que hoje está chegando com 15, 16 anos, ele passou sua adolescência nesse isolamento, nesse universo. Né? Então, hoje a gente tem esse processo de adoecimento pela ansiedade, né? E a depressão ali numa fase mais adulta, né? Entrando ali depois dos 29 até os 34, né? 50 anos por ali, você tem essa fase também do entristecimento, da perda também do papel social. A campanha desse ano do Janeiro Branco, ela traz muito isso, né? Essa percepção para as questões do adoecimento ligado às questões sociais, né? Seja pela vivência do trabalho, sobre o cuidado, né? E também ela está muito ali relacionada às questões de como é que a gente está pensando a saúde mental no ambiente institucional, seja também nos nossos serviços de saúde, mas também no serviço privado, né? E como é que a gente está pensando políticas públicas para a saúde mental. E o município de Fortaleza, né, nessa gestão, já começou com um avanço muito grande, porque o prefeito Evandro, ele assume dentro dessa perspectiva, né, ali é quando ele assume a chamada de um concurso público para fortalecer ainda mais a rede de cuidados de atenção psicossocial do município. E pegando como gancho essa tua resposta, como é que é formada hoje? Porque muita gente não sabe que o SUS também oferece tratamento, acompanhamento para quem tem problemas psíquicos, problemas mentais, né? Como é que a nossa rede do município está estruturada? Como é que ela funciona? Como que é a porta de entrada? Olha, a saúde mental, ela é uma rede de atenção psicossocial dentro do Sistema Único de Saúde. Então, Fortaleza hoje a gente tem em todas as 6 coordenações regionais de saúde, a gente tem tanto uma rede de CAPs voltados para os transtornos mentais mais graves, esquizofrenias, as psicoses, que são os CAPs gerais. Nós temos uma rede também de atenção psicossocial voltada para a questão de álcool e outras drogas. E aí você trabalha ali com as dependências químicas, com a questão do álcool, né? E também relacionado aos outros tipos de drogas. E a gente também tem os CAPs infantis, né? Que trabalham ali crianças e adolescentes e jovens ali no início da juventude, 17 anos, que têm transtornos mentais e também têm problemas com álcool e outra droga. E a gente está ampliando, né? Fortaleza está aí sendo referência agora, inclusive, com a rede Girassol. Quando eu olho na perspectiva da promoção da saúde mental, eu estou olhando para as vulnerabilidades sociais, eu estou promovendo e isso requer também uma cidade que promove saúde mental, né? Esses dias eu estava andando na cidade, como os viadutos estão ficando lindos, com a arte urbana, com os painéis, né? A gente vê lugares sendo urbanizados, como você teve ali o viaduto da base aérea, né? Então, isso também é promover saúde mental, uma cultura, né, de bem-estar, uma cultura onde eu posso circular na cidade, onde eu posso desenvolver atividades físicas. Você teve uma reestruturação ali do parque das crianças no centro, como está lindo, e as famílias podem levar suas crianças para brincar e conviver ali no piquenique. Então, isso é promoção de saúde mental.
Osanira, você falou aí nos CAPs, e como é o acesso ao CAPs? É via posto de saúde? Precisa agendar? Você tanto pode ir como demanda espontânea às unidades de saúde, que é ali onde está no território, é de referência das pessoas, como também você pode ir diretamente ao CAPs, né? Nas nossas redes sociais, da Prefeitura, a gente tem todos os endereços. E hoje, Fortaleza, ela tem, todas as regionais, elas têm os CAPs gerais, alguns 24 horas, inclusive, os CAPs ADs, né? Os CAPs infantis, mas também a gente tem as residências terapêuticas, que são aquelas pessoas que passaram por longos períodos de internação e que perderam os vínculos com a família e que são incluídas nessa residência terapêutica, né, que também isso faz parte do dispositivo da rede de atenção psicossocial a nível de Sistema Único de Saúde. Falando de saúde mental ainda, quais são, Osanira, os principais sinais de alerta? Que a gente mesmo tem que se policiar, se perceber se está precisando de ajuda, ou se a gente não conseguir, que o nosso familiar, que um amigo, que um pai, uma mãe percebam. Que sinal de alerta é esse? Que sinais? Hoje a gente tem muitos fatores de risco, né? Por exemplo, se eu estou mais triste, se eu acordo de manhã já com muito desânimo para ir para o meu trabalho, para a escola, se eu me isolo, se eu passo... A gente também tem que ficar de alerta também com os nossos adolescentes, né? Para a questão do uso excessivo das redes sociais, de eu não ter uma rotina de cuidado comigo mesmo, então eu não quero mais sair, eu não quero mais entrar em contato com as pessoas, eu abandono aquelas coisas que são hábitos de prazer para mim, como estar com a família, como gostava de fazer uma atividade física e deixei de fazer, deixei de me alimentar bem, então eu fico mais introspectivo, isso é um sinal de alerta, né? E aí você pode procurar os nossos serviços, né? Mas Fortaleza também é uma cidade que é conhecida como uma cidade que tem muitos cuidados populares de saúde. Então, além dos nossos dispositivos CAPs, você tem, por exemplo, uma OCA de saúde mental comunitária no Grande Janguruçu. Muitos equipamentos que ajudam. Né? Você tem a OCA ali no Projeto Quatro Varas, você tem o Movimento de Saúde Mental do Bom Jardim, você tem o Espaço Ecobé dentro da Universidade Estadual. E você tem ali ambientes hoje, né, dentro da cidade que são promotores dessa saúde que você pode ter acesso. E como é que eu consigo diferenciar que eu estou só estressada do meu dia a dia, triste com alguma coisa que aconteceu, ou que eu estou realmente com algum transtorno mental? Eu consigo diferenciar ou preciso buscar ajuda de profissional? Quando eu percebo que ali eu deixei de realizar minhas atividades de forma produtiva, e aquilo passa para mim como um pesar, como uma tristeza, aí você precisa realmente procurar um centro de atenção psicossocial ou uma ajuda que ele possa conversar e ali fazer um diagnóstico, uma avaliação inicial para saber em que nível está o seu processo de adoecimento. Lembrando de que cuidar da saúde mental é de cuidar da sua forma de vida integral, né? Então é cuidar da mente, mas é também cuidar do meu corpo, é cuidar também da minha questão espiritual, que não é uma religião, mas é a minha essência divina, o meu contato que eu tenho, né? Porque isso também são fatores de proteção para os processos de adoecimento psicossocial. Existe alguma idade, alguma fase da vida que a gente tem que ficar mais de olho na saúde mental ou não? Ela é geral? Hoje, principalmente, quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, na primeira e na segunda infância, você tem um olhar sobre o desenvolvimento da criança. Então, se ela não está se desenvolvendo bem, se ela não consegue se comunicar, se ela já não desenvolve etapas importantes de desenvolvimento, aí é onde hoje Fortaleza tem investido muito na questão da rede Girassol e também dos CAPs infantis. Mas se na adolescência eu já começo a ter ali uma irritabilidade, eu me isolo, eu tenho tido mais contatos com as redes sociais, eu estou mais irritada, eu não estou fazendo o meu acompanhamento, há um atraso ali no meu desenvolvimento escolar,
aí eu já preciso procurar também um serviço. Agora você me vê, sempre que eu recebo algum médico, algum especialista, eu sempre trago para a minha vida pessoal e eu acredito que isso serve para muita gente. Eu tenho 2 adolescentes em casa. E eles são numa fase que não querem sair. Não, eu quero ficar em casa jogando. Eu falei, não, mas você não tem a opção de não sair, você vai sair. Mas se depender deles, eles não querem mais sair de casa. Mãe, não invente programação pro final de semana. Isso é um sinal de alerta para mim? Para mim e para outras mães que vivem isso, ou é uma fase, ou faz parte da adolescência deles, eu fico nesse limbo, entendeu? Sem saber o que fazer. A gente está vivendo nesse momento, nessa fase dos adolescentes e jovens, é uma cultura de rede, né? E aí você como a família, você tem que ter uma rotina, né? Então, o que é um adolescente? O adolescente é um estudante, é um filho, né? Então, ele tem que ter rotinas para estar num ambiente mas nas férias familiar, um pouco mais. né? Mas ele também tem que ter um espaço de convivência social. Então, é pactuar com ele, né, horários, porque se eu fico muito tempo longe do convívio social, e nós somos inerentemente seres sociais, eu acabo também entrando num processo de adoecimento, porque eu também estou negligenciando outras áreas da minha vida. Então, o ideal é que você, dentro da sua rotina, vamos dizer que uma atividade social, é que você saia com eles para ir para uma praça, um momento ali com a família, né? Então a gente mesmo que eles não queiram, porque eles nunca querem. Exatamente. Eu digo muito, eu falo muito lá em casa, olha, democracia não funciona aqui em casa. Eu tô dizendo que você vai e você vai. Mas eu não vou fazer nada, mas você vai fazer nada lá onde nós estivermos. Eu acho que isso serve para todas as famílias, né? Porque se a gente deixar a criança e o adolescente decidir o que é melhor para ele, eu acho que a gente está pecando muito. E é uma fase que a gente também tem que estimular, né, esse convívio social com os primos, com todo mundo, com os vizinhos, fazer uma tarde de jogos, né, porque essa é uma fase também de jogos, né, então talvez a gente não tenha perdido muito isso, mas sabe assim, esses jogos de tabuleiro, jogo da vida, né, fazer esses momentos que possam ser de integração para a juventude. Você já citou a questão do autocuidado, da atividade física, como é que esse autocuidado ajuda na prevenção? Quando eu trabalho com autocuidado, eu trabalho também com autoconhecimento e com a minha autoestima. Então, eu cuidar de mim, cuidar da minha atividade, ter uma rotina que eu possa fazer uma atividade física, me alimentar bem, ter uma rotina de ir para uma consulta médica, procurar um espaço de diálogo, isso também me proporciona, né, a ter esse bem-estar emocional, né? E com isso também me autoconhecer, me autocuidar, que é tão importante. Você já falou de vários sinais de que a gente deve identificar, como saber lidar com essa pessoa, como é, Osanira, o tratamento para quem foi diagnosticado com algum transtorno mental? É um tratamento que envolve psiquiatra, psicólogo, como é que é esse tratamento? O tratamento da pessoa com transtorno, né, que já está, né, que já foi diagnosticada, ela é um olhar multiprofissional, né? Porque ela passa ali pelo diagnóstico médico, mas ela também tem uma rotina de acompanhamento com psicólogos, com terapeutas ocupacionais, com assistentes sociais, com outras terapias complementares também, né? Então, e ali você vai trabalhando com a rotina dessa pessoa, né? Como é o dia a dia dela, quais são os papéis que ela tem naquela família, quais são os fatores de estresse que a família tem que reconhecer, né, como o uso adequado da medicação, você fazer um projeto de vida para essa família, cuidar dessa família que também é cuidadora. Então, essa família também precisa ter um espaço de cuidado, né? Nas nossas programações agora dos serviços, né, a gente vai trabalhar muito essa questão do mito da promoção da saúde mental, mas a gente também vai ter momentos de que a gente vai promover cuidados para quem cuida dessas pessoas que têm transtornos mentais. Porque é uma rotina muito difícil, né? É uma rotina que uma coisa, eu posso usar a medicação, mas é uma dor muito forte emocional, né? Isso também desorganiza todos os papéis dessa família, né? E lá nos serviços, né, nos centros de atenção psicossocial, com
todos esses profissionais, a gente organiza uma rotina no dia a dia dessas pessoas. E como é que está a programação da Prefeitura de Fortaleza para esse Janeiro Branco? Essa programação acontece em toda a rede, postos de saúde, CAPS, como é que vocês pensaram? Todos os serviços, né, eles vão estar fazendo esse papel, vão ter um trabalho ali no acolhimento dos pacientes e das famílias, vão ter rodas de conversa, vão ter momentos também de cuidar dos trabalhadores de saúde mental, né, de momentos do cuidando do cuidador. Vamos ter rodas falando sobre o que qual é o mito, já nessa coisa mesmo, como você falou no começo, do estigma da saúde mental, de que falar de saúde mental é falar de uma integralidade, do cuidado como um todo. Então, todos os serviços da rede de atenção psicossocial vão ter essa programação ali, enfatizando, inclusive, trabalhando essa coisa do meu projeto de vida para um ano inteiro, né, de promoção de saúde mental para um ano inteiro, trabalhando já a partir agora desse janeiro. E é bom reforçar que todos os postos de saúde abertos, são portas de entrada, CAPS... Todos os serviços da rede de saúde, né, da atenção primária ali, dos postos, são portas de entrada. Então, se você não está se sentindo bem, se você está se sentindo triste, se você acha que está mais angustiado, com aquele aperto no peito, procure uma unidade de saúde, procure uma rede dos nossos serviços nas 6 regionais de saúde, que a gente vai ter muito prazer, com muita atenção, para que a gente possa acolher a família e as pessoas que estão nesse processo de adoecimento psicossocial. Os profissionais, Rosanira, que recebem pessoas com algum transtorno mental, eles relatam a questão do preconceito, eles temem muito a questão do preconceito. Eu vou no psiquiatra, eu fui no psicólogo, porque já fica aquele negócio de que, tá doido, tá ficando doido. Sim, inclusive a campanha, ela tem muito esse papel, porque você tem várias, né, todo mês tem uma cor, né? Então a gente começa com a cor branca e falando exatamente desse estigma para minimizar essa questão do preconceito, né? Dessas pessoas que convivem com transtornos mentais graves, né? E de que isso é inerente à nossa vida, né? Todos nós. Então a gente tem e trabalha com essa questão de que precisamos falar mais de saúde mental. E, claro, ter esse preconceito, porque você tem, quando a gente fala do estigma, você tem o estigma com a população LGBTQIA+, você tem o estigma da questão do racismo, de muitos processos hoje, mesmo pelas questões de violência, né, com questão. Então, esse também é um momento da gente dizer que saúde mental é um compromisso com a vida, é um compromisso de você promover saúde mental e um olhar de forma integrada. Tá ótimo então, Rosanira. Muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, viu? Seja sempre muito bem-vinda. Nós é que agradecemos o convite e toda a rede de saúde mental e toda a rede de saúde de Fortaleza está à disposição para acolher todos os fortalezenses. Tá ótimo, obrigada. É isso, cuidar da saúde mental é essencial para uma vida mais equilibrada e saudável. O Janeiro Branco nos lembra que buscar ajuda é um ato de coragem e autocuidado. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. E assim a gente encerra esta edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente fim de semana e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.